Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e neste quarto episódio da série 1930, Revolução ou Golpe de Estado, nós iremos falar sobre os processos da Revolução que estourou em outubro de 1930, eclodiu em outubro de 1930 no Brasil. Nós já estamos refletindo há 3 episódios, este é o quarto, sobre esse fato histórico ocorrido em outubro de 1930 e que entrou para a história com o nome de Revolução de 30. Não sei se você, depois desses 3 episódios, já chegou a uma conclusão. É você quem vai definir e decidir. Afinal, 1930 pode ser considerado uma revolução? Ou foi mais um golpe de Estado? Mas vamos aos fatos. Você já sabe que em 1930 houve um processo eleitoral, um pleito eleitoral majoritário no Brasil para a presidência da República. E foi eleito o candidato da situação, Júlio Prestes, governador do estado de São Paulo, pelo Partido Republicano Paulista, o PRP, que já estava no poder. E o Partido Republicano Mineiro rompeu a aliança Café com Leite com o Partido Republicano Paulista e se aliou ao Rio Grande do Sul e à Paraíba, lançando como chapa majoritária à presidência Getúlio Vargas, presidente, e João Pessoa, vice-presidente. João Pessoa, que era governador do estado da Paraíba, após a derrota no pleito eleitoral, foi assassinado no Recife, na confeitaria Colombo. E o assassinato de João Pessoa acelerou o processo rebelde, o movimento militar de 1930, que já estava em andamento em forma de conspirações nos quartéis. Mas o assassinato do candidato a vice-presidente João Pessoa acelerou esse processo, porque, apesar de ter sido um assassinato passional, acabou ganhando uma conotação política, eleitoral e partidária. De tal maneira que começaram as conspirações e as movimentações da alta oficialidade nos quartéis, principalmente de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e o Exército aqui de Pernambuco, a Força Federal de Pernambuco, que era comandada pelo general Juarez Távora, uma figura icônica na história do tenentismo do Brasil, que participou inclusive daquele movimento dos 18 do Forte de Copacabana em 1922. Pois bem, então, em outubro, precisamente na madrugada de 3 para 4 de outubro de 1930, os militares brasileiros do Exército Brasileiro se levantam em armas para derrubar o governo do presidente Washington Luiz e impedir a posse do seu sucessor eleito com seu apoio do Partido Republicano Paulista, que era o governador de São Paulo, Júlio Prestes. A voz de comando foi dada simultaneamente por 2 comandantes militares do Exército Brasileiro, 2 grandes líderes que tiveram um papel decisivo no transcurso da República a partir de 1930, a partir da chamada Era Vargas, ou da Segunda República Brasileira. Quais foram esses 2 comandantes? São 2 oficiais do Exército daqui do Nordeste, oriundos do Nordeste. 2 nordestinos. Um alagoano e um paraibano. O alagoano era o então coronel, depois general Pedro Aurélio de Góes Monteiro. O famoso general Góes Monteiro, conhecido como o Homem Forte, o comandante das armas na era Vargas, no período de Vargas, nas 2 décadas subsequentes,
a década de 1930 e a década de 1940. Foi o homem mais poderoso e mais forte da República nessas duas décadas, o general Góes Monteiro, alagoano. E o paraibano era o comandante da Força Federal de Pernambuco, dos militares do Exército Pernambucano, um paraibano chamado General Juarez Távora, do movimento tenentista, o antigo tenente Juarez Távora, que já havia ascendido ao posto de general, e era o general comandante do 4º Exército aqui de Pernambuco, em Recife. Então, dois nordestinos, um alagoano e um paraibano. O alagoano era o comandante das armas no Rio Grande do Sul, o general Góes Monteiro, nessa época como coronel, era o comandante da Força Federal, do Quartel-General do Exército, no Rio Grande do Sul. Foi ele que deu a voz de comando para a movimentação das tropas do Exército, subindo do sul do país em direção à capital federal. E o segundo nordestino foi esse paraibano, o general Juarez Távora, que nessa época era o comandante do 4º Exército aqui em Pernambuco, ou seja, da Força Federal do Exército Brasileiro, no vizinho estado de Pernambuco, no Recife. Foi ele também que deu a voz de comando para a movimentação das tropas militares do Exército Brasileiro, descendo daqui do Nordeste em direção ao Rio de Janeiro, que era a capital da República. Então, começa a chamada Revolução de 30, ou o movimento político civil militar de 1930, com a movimentação das tropas. Um comando do Rio Grande do Sul, do general, na época coronel, futuro general Góes Monteiro, alagoano, que subia do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro. E o outro comando militar do Exército, descendo do Nordeste, aqui de Pernambuco, descendo de Pernambuco, em direção à capital do Brasil, ao Rio de Janeiro, sob o comando de um outro nordestino, o paraibano general Juarez Távora. Essas tropas iriam se encontrar no Rio de Janeiro para conflagração, para derrubar o presidente Washington Luiz e impedir a posse do presidente eleito Júlio Prestes, encerrando definitivamente esta página da história do Brasil, conhecida como Primeira República ou República Velha. Assim se iniciou o movimento de 1930. Então, todos aqueles fatores conjugados, o movimento tenentista, a crise de 1929, né? A crise econômica mundial e também a eleição do candidato apoiado pelo presidente Washington Luiz. Né? O candidato Júlio Prestes foi eleito e a chapa de oposição, a chamada Aliança Liberal, derrotada nas urnas, começou a fazer campanha para iniciar este movimento rebelde que se iniciou na virada de 3 para 4 de outubro de 1930. Assim se iniciou a chamada Revolução de 30, com a movimentação das tropas subindo do Rio Grande do Sul, sob o comando do coronel e depois general Pedro Aurélio de Góes Monteiro. E outro comando descendo de Pernambuco, do Nordeste, aqui do Nordeste, sob o comando do paraibano general Juarez Távora. O presidente Washington Luiz se enclausurou no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, a sede do governo federal, e afirmou categoricamente: só saio do Catete morto, só deixo o palácio à força, porque ele se considerava o presidente constitucional do Brasil, eleito democraticamente, eleito pelas vias legais.
era o presidente, portanto, de direito, e era o presidente de fato, né, do Brasil. Apesar das eleições serem naquela base, como a gente já conhece, né? Mas era o que se tinha. Era a democracia no Brasil, né? Era o regime constitucional daquela época. Era o Estado de Direito. Então, no seu direito, o presidente Washington Luiz firmou pé e ficou enclausurado no Palácio do Catete. Não queria deixar, né? Foi quando o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, sabendo da situação gravíssima da República, do que estava acontecendo no Brasil, da movimentação das tropas e tudo mais, o cardeal dirigiu-se ao palácio e aconselhou e pediu encarecidamente que o presidente Washington Luiz evitasse o derramamento de sangue e deu todas as garantias individuais, até que o presidente Washington Luiz se convenceu, mediante a palavra do cardeal do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme da Silveira Sintra. Então, o presidente Washington Luiz deixa o palácio na companhia, para a sua segurança, na companhia do próprio arcebispo do Rio, o cardeal Dom Sebastião Leme, e dirigiu-se com sua família imediatamente para o porto do Rio de Janeiro, onde embarcou em um navio com destino à Europa, onde viveu durante muitos anos no exílio. Então, se encerra aí esta página da chamada Primeira República ou República Velha, com a abdicação, a renúncia do presidente Washington Luiz, mediante a força. Foi uma renúncia forçada. Ele saiu por conta da revolta militar, por conta da movimentação das tropas. Ele foi derrubado por forças militares que estavam em movimento. Formou-se, então, uma junta militar provisória, e essa junta militar provisória, no começo do mês de novembro, transmitiu o cargo de chefe da nação, de presidente da República, ao líder civil do Levante de 1930, que era o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas. E assim se inicia, na história do Brasil, uma nova etapa, uma nova era, que é chamada a Era Vargas, um período de 15 anos na história do Brasil, de 1930 a 1945. Assim, meus prezados amigos, ocorreu no Brasil este movimento civil-militar de 1930, conhecido na história como Revolução de 30, que se encerra com a derrubada do presidente Washington Luiz do poder e o impedimento do presidente eleito Júlio Prestes de tomar posse, e a formação de uma junta militar que transmite o poder ao líder civil do Levante, o gaúcho Getúlio Vargas. Então, esse é o quadro histórico desse movimento de 1930 no Brasil. E aí? Você vai decidir: revolução ou golpe de Estado? Reflita, pense e decida se 1930 foi realmente uma revolução ou foi simplesmente um golpe de Estado para tirar do poder um grupo e colocar outro grupo no poder. Se você gostou deste vídeo, deste episódio e desta série, deixe o seu like aqui no nosso canal e divulgue com seus conhecidos, seus amigos, seus familiares, o nosso canal no YouTube. E sempre esteja ligado, porque você receberá notificações sempre que for postado um novo vídeo. Até o próximo vídeo.